Olá a todos, boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia da Semana Acadêmica dos Cursos de Educação Física da Unileão. Gostaria aqui de agradecer desde já aos professores que vêm participando das nossas atividades, professores convidados, há também os nossos cursistas, os participantes das instituições, em especial da Unileão e UniVS, mas também os nossos colegas e amigos do IFCE, da URCA, da Univasf, da Federal da Paraíba, né, do Instituto, tanto o campus de Juazeiro quanto o campus de Limoeiro estão por aqui, e é uma satisfação recebê-los, né, mesmo que de forma virtual, mas a gente espera logo poder fazer essa troca, né, em outros momentos também, e manter essa qualidade dos eventos, das atividades que a gente sempre realiza na nossa instituição. Queríamos trazer aqui a nossa programação da noite de hoje. Hoje, em especial, vamos realizar 2 oficinas, né? Nós dividimos a nossa programação em um dia com palestras, um dia com oficina e um dia com mesa redonda. E hoje nós temos 2 oficinas, né? Sendo a nossa primeira oficina com o professor João Marcos, que ele já está aqui com a gente, sobre análise exploratória de dados a partir do programa Jamove. E às 20h30 nós vamos ter a oficina com a professora Alana, como técnicas de relaxamento e anti-estresse em períodos de avaliação acadêmica. Desde já, queria agradecer ao professor João Marcos pela disponibilidade de estar compartilhando com a gente, né, os seus conhecimentos, e é muito bom tê-lo dividindo e trazendo as experiências também do grupo de pesquisa, né? Ontem também a gente teve várias experiências de grupo de pesquisa, para estar incentivando também os nossos acadêmicos a entender que a graduação não se faz apenas com o ensino, mas também pela pesquisa e pela extensão. Vou fazer uma apresentação formal do professor João Marcos, para aqueles que não conhecem, antes de chamá-lo para a nossa noite de hoje. O professor João Marcos, ele tem graduação em licenciatura plena em Educação Física pela Universidade Federal da Paraíba, é mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, ele é docente dos cursos de Educação Física da Unileão e outros cursos também da Unileão. Atualmente é coordenador do grupo de pesquisa, epidemiologia e análise de dados na Unileão e também é pesquisador do Observatório de Câncer de Urimatuã, né, na Federal, na UFCG. Professor João Marcos, uma satisfação em recebê-lo, né, com essa oficina na noite de hoje, e aí hoje a gente está aqui para ouvi-lo e para aprender com você. Muito obrigado. Obrigado, Caldas, pelo convite. É uma satisfação poder participar do evento e, desde antemão, parabenizo toda a organização. Está sendo um evento muito bom, as palestras ontem foram realmente maravilhosas. Eu reforcei com meus alunos como é rico uma oportunidade dessa, da gente estar tendo contato com discussões que realmente não apenas nos transformam como profissionais, mas também como pessoas. Os temas foram muito bem escolhidos pela atualidade acadêmica e pela atualidade do contexto em que vivemos. Eu acho que isso tem que ser pontuado e valorizado, porque realmente foi feito com muito cuidado. Inicialmente, eu vou passar aqui, eu preparei alguns slides, eu vou passar com vocês, vou fazer uma parte prática, demonstrando para vocês. De antemão, eu também destaco que eu me aproveitei da oportunidade quando o Caldas me convidou para participar do evento e apresentar algo relacionado à estatística. Eu disse, pronto, perfeito, porque os alunos da disciplina de bioestatística estarão desenvolvendo trabalhos na disciplina e que vai envolver análise de dados exploratórios, e também os alunos da epidemiologia e análise de dados em educação física. Então eu quis aproveitar a oportunidade para já estar preparando material para eles, e vai ser muito interessante, inclusive por isso, porque realmente vai ser voltado para a aplicação, tá? A análise exploratória precisa ser efetivamente bem aplicada, e ela não tem tantos mistérios, tá? A gente vai ver que realmente a coisa dá para ser feita de forma suficiente, de uma forma que não é tão desgastante como alguns pensam, tá? Eu vou pedir licença para compartilhar aqui minha tela, e se eu falar muito rápido em algum momento, por favor, vocês não hesitem em pedir para eu desacelerar, tá? Quem me conhece sabe que eu falo um pouco rápido.
Qualquer dúvida que você tem, eu interesso o caldo entrando, e aí, conforme for avançando, É, a conexão aqui está um pouco ruim, mas eu acho que agora vai dar certo. Beleza. Agora deu certo. Eu vou só transferir aqui para o lado. Ótimo. E vou iniciar com os slides. Pronto, pessoal. A partir de agora, eu consigo ver vocês aqui do lado esquerdo numa segunda tela que eu tenho, mas, como eu já falei, a intenção é que, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para ir perguntando. O professor Carlos também está aí como moderador e faz isso melhor do que eu. Vamos lá. Bom, pessoal, a ideia hoje é falar um pouco sobre análise exploratória de dados a partir do programa Diamov. Eu sou um adepto de tentar conhecer programas, ver opções, principalmente para trazer para os meus alunos como alternativas. Gosto muito de trabalhar com SPSS, com Stata, que são meus programas mais nativos, onde eu estou mais inserido. Mas esses programas têm um problema, eles são pagos. E aí, existem programas que não são pagos, como o R, o JASP, o PSPP, que é uma alternativa ao SPSS. E entre esses programas que eu tenho conhecido, que eu tenho vivenciado, eu acho que o Diamov é uma promessa que vale a pena o aluno de graduação investir. Eu acho que se um aluno de graduação hoje tivesse que escolher assim, vou escolher um programa para ficar mais proficiente e começar a utilizá-lo ao longo da minha vida acadêmica, eu acho que, considerando que é um aluno da área da saúde, não é um aluno da área de exatas, o povo da exatas vai para o R, tá? Que é todo em programação. Nós que somos da saúde, o Diamov, ele atende. E eu vou tentar demonstrar isso para vocês, vender essa ideia para vocês, paralelamente mostrando a prática, utilizando para fazer uma análise exploratória e também modelando o nosso banco de dados, que é necessário fazer essas etapas para que a gente possa usufruir efetivamente desses dados, tá? A apresentação e o banco de dados serão disponibilizados, eu vou passar tudo para o professor Caldas e ele encaminha para todos vocês. Bom, primeiro a gente precisa pensar o seguinte, o que é análise exploratória de dados, porque realmente causa uma certa estranheza quando a gente fala dessa forma, tá? Mas uma visão geral sobre os dados, de como os dados se comportam. E, basicamente, ele relata medidas descritivas básicas. Se forem variáveis qualitativas, a contagem e os percentuais. Se forem variáveis quantitativas, vai ser o valor mínimo, máximo, moda, mediana, ou mesmo medidas mais descritivas de uma forma coletiva, como a média, desvio padrão, o erro padrão, entre outras. Então, a análise exploratória, em essência, são aqueles dados que nos dizem como os dados se comportam numa visão mais generalista, tá? Nada de demasiado aprofundamento. E aí eu peço a atenção de vocês, antes de continuar, para dizer um negócio muito importante. Não é propósito desta oficina aprofundar a interpretação dos indicadores que serão apresentados, mas sim enfatizar o uso do programa Diamov e os ajustes necessários no banco de dados para a realização de uma eficiente análise exploratória. Então, por exemplo, não vai ser discutido aqui, nesse momento, o valor de P, a decisão por qual teste estatístico, esses testes de hipóteses não serão enfatizados. Ou a interpretação aprofundada sobre o uso do erro padrão e o desvio padrão, esses tópicos são discutidos geralmente na disciplina de bioestatística, e a gente já tem vídeos, inclusive no YouTube, no meu canal, e em outros, que explicam muito bem isso. A gente vai entender como utilizar o software para obter esses resultados e como preparar os nossos resultados para um trabalho científico, para um relatório que seja necessário, tá? Então, eu espero não ter frustrado aí metade da galera que veio, mas a intenção hoje não é enfatizar com tanta profundidade. Mas vocês vão ver que já é muito conteúdo, muita coisa só em trabalhar com o banco de dados, tá ok? Ah, mas quem é o Diamov, tá? Vamos começar pensando isso.
O Jamov é um programa que foi desenvolvido pelo pessoal, um grupo de pesquisadores, de estudiosos na área de estatística. Uma boa parte desse pessoal, eles são da psicologia, e eles são lá de Sydney, na Austrália, ou eles se declaram assim quando é necessário identificar o local de origem do programa. Ele é um programa que foi desenvolvido a partir do R, então, aqui vocês estão vendo o R, ele foi desenvolvido em cima da plataforma R, então ele é totalmente comunicável com o R, isso é muito interessante para o pessoal que trabalha com análises mais robustas, sofisticadas, e também porque ele responde muito bem para trabalhar com bancos de dados grandes, que isso também, às vezes, é uma dificuldade, a depender do programa que você vai utilizar e o perfil de dados que você está explorando, tá? Tá, e como comprar o Jamov, tá? A parte boa é essa. O Jamov é de graça. Isso é ótimo. Eu acho que o fato dele ser de graça faz com que, inicialmente, as pessoas fiquem com um pé atrás de pensar, tá, se é de graça, não deve ser tão bom. Pelo contrário, ele é de graça e é impressionante como ele é muito bom. Ele é muito robusto, tem uma comunidade que discute bastante, contribuindo, colaborando, tentando identificar possíveis falhas que possam ser melhoradas e desenvolver pacotes, vamos dizer assim, adequar pacotes para dentro do programa Jamov. Daqui a pouco vocês vão ver na tela do programa do que eu estou falando, tá? Muito bem, então acessei o site, vim aqui, ó, selecionei uma versão para fazer a instalação, ele tem tanto para Windows como para o Mac e para Linux. Vocês vão selecionar uma versão, eu sugiro que vocês selecionem essa versão Solid, entendam que essa versão Solid é aquela que está em uso completa, já toda, vamos dizer assim, fechada, e não passando por processo de testes. Então, atualmente, você tem essa versão sólida, já consolidada, e essa versão que está passando por processo de testes, ou seja, alguns pacotes, alguns ajustes, para deixá-lo melhor. E aí, o que acontece? Algumas pessoas instalam essa versão para tentar identificar alguma situação, algum detalhe que possa ser arrumado, melhorado, entram em contato com o pessoal, mandam uma mensagem para eles, eles têm um canal de comunicação super tranquilo, um fórum muito ativo, e as pessoas identificam e eles fazem os ajustes. Isso é muito bom, isso demonstra como uma coisa é muito colaborativa, tá? Um código aberto muito bom para todo mundo trabalhar. Muito bem, uma vez que o Jamov está instalado, ele tem essa cara, mas ele não vem com todos esses itens aqui de cima. Ó. Entendam que o Jamov é como se fosse um R sem essa interface, e você vai instalando pacotes que vão trazer análises a mais. Ele vem com poucas análises já incorporadas. As outras nós vamos instalando conforme a necessidade, e eu vou demonstrar daqui a pouco como a gente pode fazer isso, tá? Mas já antecipo para vocês, a análise exploratória, em essência, a instalação básica é suficiente, tá? Muito bem. E nós, agora que temos o Jamov instalado, precisamos de um banco de dados, porque precisamos de dados para trabalhar, para explorar esses dados. Quero lembrá-los que esses dados, na sua maior parte das vezes, eles são decorrentes de um planejamento, de uma pesquisa que você desenvolveu, que a partir desta você elaborou um instrumento e foi capaz de, ao obter esses dados, preparar esse banco de dados para levar para o programa. Habitualmente, a gente utiliza, por exemplo, um Excel para fazer essa tabulação ou outros programas que têm esse propósito. Agora, se você quiser, você pode treinar com banco de dados que o próprio programa disponibiliza para você, tá? Então, você vindo aqui nessas opções, ó, em abrir e Data Library, você tem aqui alguns bancos de dados e o próprio programa deixa disponível para que você possa exercitar, para você conhecer o funcionamento, o manuseio. E existem muitos sites que disponibilizam bancos de dados para vocês trabalharem, tá? Então, é bem tranquilo. Para esse evento, eu optei por preparar um questionário no Google Forms, solicitei para o Caldas encaminhar para o pessoal, também tive a iniciativa de encaminhar para alguns grupos de WhatsApp onde meus alunos estão. Destaquei que trata-se de um banco de dados sem um propósito de publicação, mas sim para utilizar aqui durante esse processo de aula. E, inclusive, eu vou disponibilizar esse banco de dados sem a identificação dos e-mails de quem o preencheu, com apenas os dados para que as pessoas possam exercitar. Então, a coluna que tem lá os e-mails, a coluna que tem o momento do registro dos dados na hora do preenchimento do participante, essas não vão estar, estarei deletando, mas todo o restante desses dados eu vou estar disponibilizando, que eu acho que é interessante para vocês poderem exercitar esses processos de análise, tá? Muito bem. E eu fiquei feliz porque nós tivemos a participação de 137 pessoas respondendo o questionário. Fico agradecido a todos vocês. É uma participação bem expressiva, inclusive pelo
curto espaço de tempo. Eu preparei ontem, encaminhei ontem para as pessoas e hoje já deve ter uma hora, eu fui lá e fechei o questionário e nós já temos 137 respostas. É um manual amostral muito bom para trabalhar esse tipo de exemplo que nós vamos fazer, tá? Muito bem. Aqui é a planilha do Excel, da forma como está lá no sistema. Então, esses são os nossos dados. E, uma vez que eles foram aqui criados, eu fiz o download e já trouxe para dentro do Jamov. E agora, a gente vai para o Jamov. Então, eu vou sair dessa apresentação e vamos agora direto para o software, tá? Muito bem. Então, agora ficou o seguinte. Eu vou abrir o software. O software, ele não é pesado, ele é um software relativamente leve. Ele não exige muito do teu computador, isso também é interessante. E aqui está ele. Muito bem. O que acontece? A priori, não vem com tantos itens aqui em cima sobre os diferentes pacotes relacionados a diversas funcionalidades que ele te possibilita. Se você quiser acrescentar, você tem aqui esse mais do lado superior direito, que é para acrescentar novos módulos, ou seja, esses pacotes que tem uma livraria, aqui a biblioteca, na verdade, desculpa, a biblioteca da Jamov, e tem outros processos de instalação que podem ser realizados, tá? Você também pode ajustar o tamanho da fonte dos itens aqui. Esses 3 pontinhos no canto superior direito, logo abaixo de onde fecha o programa, te permite fazer alguns ajustes no tamanho, no zoom natural do programa. Então, você pode aumentar para customizar isso e tornar mais legível, mais fácil de ver. Ou você pode diminuir se você trabalha com um banco de dados muito gigantesco e prefere ter mais expansão, a depender do perfil de análise que você realiza, às vezes isso é interessante. Aqui, para nós, eu vou trabalhar com um zoom natural dele de 133 ou 120 em alguns momentos para facilitar. Você pode fazer outros ajustes que depois eu vou mostrando conforme avanço, tá? Para abrir o banco de dados, você vem nesses 3 tracinhos do lado esquerdo, esses 3 tracinhos horizontais do lado esquerdo, e vem na opção Open. Quando você clica, você pode escolher. Ou eu vou pegar um Data Library, ou seja, os bancos de dados que são disponibilizados, ou eu vou DISP-C, ou seja, do meu computador. No meu computador, você pode abrir aqui em cima a opção que te permite selecionar onde está a pasta que você deseja. Então, a pasta que eu desejo está aqui. Esse é o arquivo do Excel já, com aquelas eliminações que eu falei. E aí você clica em abrir. E assim o banco de dados está aberto. Muito bem. Aí, vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos nos preocupar quando a gente abre um banco de dados desta natureza, que foi, vamos dizer assim, importado de um formulário do Google Forms, tá? A exemplo do Google Forms. O Google Forms, por natureza, ele vai disponibilizar como se tudo fosse texto. Então, todo o preenchimento aqui foi reconhecido como texto. Então, por exemplo, aqui eu tenho o valor da idade e está reconhecido como texto. Então, isso é um problema. Um outro detalhe interessante que foge do padrão dos programas de banco de dados é que os programas de banco que trabalham com estatística, por exemplo, especialmente o SPSS, ele não aceita que no nome da variável possa ter espaços. Mas o R permite isso. Então, aqui ele segue o mesmo modelo. Ó, o nome da variável tem um espaço aqui. Ó, você está, ou seja, você está inscrito no evento, é a questão que tinha lá no questionário, no Google Forms. E ele reconheceu aqui automaticamente como variável. Se fosse com SPSS, nós teríamos um problema aí que teria que ser ajustado, tá? Então, isso é uma vantagem operacional, pode ser um problema futuro em algumas situações, tá? Muito bem. Então, aqui eu tenho todas as questões que foram respondidas. Não precisei atribuir máscaras, rótulos. Quem está familiarizado com o uso de programas como esse, aqui, quando eu tenho masculino e feminino, mas na maior parte das vezes, no processo de tabulação, nós registramos um número e, posteriormente, nesses programas, nós atribuímos uma máscara, um rótulo, para cada um desses números que foram digitados, por exemplo, 1 feminino, 2 masculino. Mas aqui não precisamos disso, eu fiz a importação direta lá do Google Forms. O que acontece? Primeira coisa que eu preciso fazer é adequar quais variáveis são quantitativas e quais variáveis mantêm-se como qualitativas, tá? Como é que eu faço isso? Bom, quando você clica uma vez na coluna e dá um duplo clique, aparece aqui uma nova tela, que é a configuração das variáveis. Ó. Aqui em Data, você tem a configuração, você poderia ter chegado aqui também, clicando em Setup. E aí ele abre essa tela, para fechá-la, você clica de novo em Setup e é tranquilo.
Aqui você pode ir colocando para o lado direito a seta e você vai perceber que aqui ele destaca em qual variável, entendeu que a variável está identificada em cada uma dessas colunas, qual variável está em foco de configuração. Então, nesse momento, eu estou na primeira variável, está aqui toda a extensão do nome dela. Aí, uma sugestão que eu tenho eu posso selecionar todo esse texto, Ctrl A, eu clico aqui dentro, com Ctrl A, Ctrl X, coloco esse texto aqui na descrição, e aqui em cima eu posso colocar apenas inscrito no evento, ou apenas inscrito. Pronto, só isso. Por que eu fiz isso? Porque, posteriormente, durante alguns processos de manipulação dessas variáveis, o nome da variável ser menor, é mais fácil de trabalhar com eles, tá? E eu posso manter isso aqui porque eu mantenho a descrição do que é essa variável. Aqui, por exemplo, eu tenho uma variável que é a idade do participante. Eu vou copiar esse texto, vou colocar aqui embaixo, e aqui eu vou deixar apenas com o termo idade. Fica mais fácil. Só que aqui ele está dizendo que é nominal, e isso é um problema. Por quê? Porque quando eu for solicitar ao programa para calcular uma estatística descritiva de variável quantitativa, que é a idade, por exemplo, a média, ele não vai fazer. Porque ele vai dizer, olha, isso aqui não são números, isso aqui é um texto. Então, eu preciso dizer, olha, programa, aqui é um número, é uma escala contínua. Eu digo para os meus alunos que existe a diferença entre a variável discreta e a variável contínua. Mas, para o programa, ele vai entender discreta e contínua como números. Então, você vai marcar apenas como contínua. E pronto. Aqui não tem mais classificações, como tinha anteriormente, e ficam apenas os números. Um detalhe interessante. No questionário, eu solicitar... Ah, não é aqui ainda. Desculpa aí. Então, aqui eu tenho a instituição, não preciso mexer. Qual o sexo, não preciso mexer. A sua situação acadêmica. Aí eu posso, na verdade, fazer alguns ajustes. Ó. Aqui qual a sua instituição de origem? É muito grande esse nome. Eu vou colocar aqui, ó, vou alterar apenas para IES, Instituição de Ensino Superior. Qual o seu sexo? Eu posso pegar esse texto todo, trazer para cá, e aqui eu vou deixar apenas como sexo. Aqui, qual sua situação acadêmica? Eu posso mudar apenas para situação acadêmica. E aí, quando a gente trabalha com programas que exigem esse processo de não ter espaço, nesses programas que a identificação da variável não pode ter espaço, eles também orientam que não tem acentos, tá? Então, nem caracteres especiais como cedilha. Então, já fiz aqui dessa forma, porque já é meio que automatizado isso. Então, aqui eu tenho, ó, a informação de qual seu interesse na continuação da formação acadêmica, eu vou botar apenas formação. E aqui, qual o seu curso de graduação, muito fácil, aqui eu boto curso. E aí, vamos para essa variável aqui, ó. Você está em qual semestre do seu curso? Bom, é o seguinte. Nessa variável, ela é uma variável quantitativa. A pessoa vai me dizer um número que remete a qual semestre. Então, tá aqui, ela é uma variável quantitativa. Só que aqui tem números e tem uma palavra. Eu incluí essa palavra lá, ó, já sou formado. Só que, como é que eu vou tirar? Eu vou selecionar e apagar? Não. Na hora que você identifica aqui como contínua, ou seja, uma variável numérica, ele entende que tudo que tem de texto aqui no preenchimento deve ser desconsiderado. Ele não apaga, ele só desconsidera. Ó. Então, continua existindo numa forma de preenchimento oculto, mas ela não vai ficar à vista, porque ele entende que, para o que eu pretendo fazer, essa é uma variável quantitativa. Muito bem. Então, aqui, ó, é uma variável quantitativa. Eu vou mudar aqui, ó, para quantitativa. Aqui trata-se do peso corporal. Eu vou colocar peso corporal. Aqui a variável sobre estatura. Estatura também é uma variável quantitativa. Aqui, em relação à disciplina de bioestatística. Muito bem. E aqui, em relação a quantos eventos científicos a pessoa já participou. Então, eu vou botar apenas como eventos. E se já apresentou trabalhos. Ah, professor, o senhor não botou ali como quantitativa. Exatamente, precisamos colocar. Aqui, ó, se você já apresentou trabalhos, então, eventos, trabalhos. E ela também é quantitativa, ó. Também é quantitativa. Muito bem. Eu estou mostrando assim para que vocês possam estar acompanhando todo o passo a passo, porque vocês vão passar pela necessidade desse processo, tá? Então, aqui, se você já publicou algum artigo em revista,
vou chamar apenas de artigo. Em relação à atividade física, vou botar atividade física. Então, ter um nome abreviado dessa forma facilita demais em algumas análises quando a gente desenvolve, tá? Aqui, quantas horas a pessoa dorme durante os dias de semana. Então, eu vou botar apenas sono, semana. E na próxima, eu vou chamar de sono, final de semana. Sono, final de semana. E aqui você gostaria de ser informado sobre eventos e tudo mais. Eu vou chamar apenas de informado. E sobre futuros temas, vou chamar de temas. Gente, a priori, o nosso banco de dados está pronto para que eu comece a explorar as funcionalidades de análise, tá? E tem um mundo de possibilidades aqui que vocês vão ver. Muito bem. Então, tá aqui, eu tenho um banco de dados aqui. Desculpa, deixa eu só aumentar aqui, ó. E esse banco de dados é bem extenso, ótimo. E eu fico agradecido a vocês, vocês vão poder ter acesso a todos esses dados para vocês exercitarem, tá? E a primeira coisa que a gente sempre pensa é, vamos supor que a gente nem soubesse ainda quantos participantes são de cada... A gente não sabe ainda quantos participantes são inscritos ou não no evento. E agora começa. Aqui a gente vem na opção análises, e aqui a gente tem a opção explorar. Então, quando a gente clica nessa opção explorar, tem a opção descritivo, e aí vai começando a ficar a coisa mais fácil do que você imagina. Ó. Porque, olha só, você tem aqui os teus dados, eles podem ficar ocultados, uma vez que você tem a identificação, a visualização desses dados aqui na seleção por meio dessa caixa. Então, eu posso, ó, fechar tudo aqui, mas se eu quiser abrir, é só ir lá com o mouse e puxar para o lado direito a borda que ele vai me trazer. Eu vou deixar fechado, não estou precisando. Aqui ele já faz uma apresentação prévia do que vai ser exposto. E tudo isso eu posso customizar, eu posso determinar quais itens eu desejo explorar aqui nessas opções. Eu vou aumentar um pouco mais o zoom. Eu acho que ainda vai ficar melhor ainda para vocês. Desculpa. Muito bem. Então, vamos lá. A primeira opção que eu quero é verificar a variável sobre o fato de estar inscrito ou não no evento. Então, eu coloco aqui para o lado direito. Opa, desculpa. Eu acho que... desculpa. Você tem que estar com essa opção aqui, ó, selecionada. Cliquei em inscrito e coloquei para o lado direito, onde tem as variáveis. E vai começar a aparecer aqui os resultados. Propositalmente, eu coloquei uma variável errada. Como assim errada? Olha só. Essa variável, essas bolinhas, indicam que trata-se de uma variável qualitativa. E os itens que estão aqui selecionados são típicos de variáveis quantitativas. Então, na análise exploratória, a gente tem que lembrar que, quando tratam-se de variáveis qualitativas, em essência, a gente faz a contagem e os valores percentuais. Quando você tem variáveis quantitativas, você vai trabalhar com valores de média, desvio padrão, mediana, moda, percentil, um monte de coisas, um universo de possibilidades. Muito bem. Tá, João, então eu não posso utilizar essa saída descritiva. Não, você vai utilizar aqui, ó, tabela de frequência. Quando você clica nela, automaticamente o programa já vai gerar o resultado correspondente. Se eu não quero que essa tabelinha de análise descritiva apareça, eu só preciso desmarcar todos os itens que compõem essa saída. No momento que eu desmarco, ela vai perceber que, então não tem nada para apresentar aqui, então vamos apagar ela. O próprio programa vai apagar para você. Então, está aqui a minha primeira saída com estatística descritiva. Eu queria que vocês me dessem um feedback se está bom o tamanho da visualização, se vocês estão conseguindo ver bem os resultados. Eu acho que agora, com esse zoom, ficou bem mais claro, né? Vou continuar, qualquer coisa vocês dão um feedback aí. Sim, João, com o zoom ficou melhor. Ótimo, perfeito. Tá um pouco Então, brilho, sabe, a tela? Tá muito brilhante. Eu não sei se eu consigo diminuir... Se eu diminuir o meu brilho aqui, diminui para vocês. Ficou melhor? Ficou. Beleza. Acho que a minha tela ela é mais brilhante mesmo. Bom, aí olha só. Quando você clica nessa tabela dos resultados, ele abre a janela da análise descritiva que ali está sendo realizada. Quando você clica fora, ele sai dela. Então, o que a gente entendeu aqui? Aquela análise, aquela tabela, aquele resultado está vinculado com
com uma saída, com um conjunto de saída que foi gerado. Então, está aqui. Mas eu quero dar continuidade por intermédio de uma nova saída. Então, uma opção é clico fora, ou mesmo clicando sobre ela, você vem de novo em Explore e Descritive, e aí você vai ver que, olha, apareceu outra, ó. Ele vai gerando de forma independente. Isso é muito importante. No futuro vocês vão entender por quê. Então, vamos supor que aqui eu quero saber quantos participantes são do sexo masculino e quantos do sexo feminino. Então, eu venho aqui, sexo, e coloco aqui em variáveis. A priori, ele está fazendo a descritiva. Não quero esses resultados descritivos de variável quantitativa. Desmarco e vou marcar frequência. E aí ele vai sair com os resultados de frequência da variável sexo. Então, ele aparece aqui os valores percentuais. Perfeito. Muito bem. Eu poderia ter feito essa saída combinada com a saída anterior. Então, se eu tivesse aqui nessa primeira e já ter colocado aqui ó, o sexo, ele já ia gerar logo na sequência uma outra tabela com a variável que foi incluída. Então, ele vai gerando as tabelas de uma forma sequenciada daquilo que você está ali avaliando. Ó. Se eu botar aqui a formação, mesma coisa, ele já vai gerar uma outra tabela na sequência com as informações que eu estou solicitando. E assim você vai tendo os resultados descritivos do teu trabalho. Ó. Vou selecionar agora aqui, por exemplo, qual é a disciplina, em relação à disciplina de bioestatística, ó, só variável qualitativa inicialmente, tá? Então, olha só, aqui eu já vou ter agora o resultado da estatística descritiva. Tudo bem? Agora, professor, eu gostaria de pegar esses resultados descritivos e levar... professor. Pode falar. Desculpe interromper, é porque tem uma pessoa que deixou a câmera ligada. Aí parece que a mãe vai dar banho nas duas meninas, aí tá passando as meninas, entendeu? Boa, show. Pronto. Beleza, foi boa. Bem alertado. Então, olha lá. O que acontece agora? Eu tenho esses resultados e o meu interesse não é apenas saber quais são esses resultados, eu também quero levar esses resultados para um Word, para onde vai ser meu relatório. Eu até separei já aqui ó, o meu documento para o relatório do meu trabalho. Então, eu vou pegar essa tabela e vou levar para lá. Você pode selecionar apenas uma, clicando sobre ela com o botão direito, você tem as opções. Ó. Selecionar tudo, entendo que selecionar tudo é selecionar todas as análises que estiverem aqui. Selecionar esta análise, desculpa, essa análise são apenas este bloco que eu estou analisando agora. Selecionar este grupo, que aí é um conjunto de saídas que foram realizadas, que você tem, ou apenas essa tabela. Você tem diferentes opções. Eu vou pegar apenas essa tabela para vocês verem, tá? Vou copiar, e aí o detalhe, tá? Quando você leva para o Word, se você vier aqui e colar direto, Ctrl V, ela vai vir dessa forma, que parece que está ótimo, mas não está. Vou mostrar para vocês por quê. Porque quando a gente clica nela, ó, ela vai estar... Aqui, ó, você consegue ver as linhas de grade dela. Olha como é que estão as linhas de grade dela. É muito ruim de formatar desse jeito, é horrível. É muito ruim. Então, ao invés de trazer dessa forma, o que eu sugiro? Você leva para o Excel, você vai para o Excel, e ao invés de dar um Ctrl V direto no Excel, porque se você der, ele traz uma pré-configuração, só que ele traz fazendo mesclagem de algumas células. Isso não é interessante para trabalhar. Você clica com o botão direito e vai na opção que é colar especial. Ó. Você pode vir aqui, ó, em colar texto Unicode, tá? Colar especial. E aqui, ó, na opção texto Unicode, quando você colar... Opa, desculpa. Vai ser aqui, ó. Quando você fizer essa colagem correspondente ao destino, tirando essas formatações mais robustas, você vai estar com os resultados aqui que estão um pouco distanciados, espalhados. Mas o que você faz? Ó? Você seleciona as colunas que não tem nada, deleta elas, opa, desculpa, exclui elas, e agora você tem uma tabelinha que está mais apropriada para o que você deseja. Esse cumulativo a gente não precisa aqui, tá? Eu só preciso desses resultados. Quando você leva para o Word, aí sim, opa, aí sim você vai poder colar, e aí você faz aquelas formatações diversas de ajustar em função do conteúdo, colocar centralizado, você pode utilizar algum modelo, se você gosta de utilizar esses modelos, vale a pena.
fica a seu critério. E aqui você depois vai alterar para colocar apenas do que se trata, percentual. Se você estiver colocando os símbolos, você deixa assim. E aqui você pode botar contagem ou N amostral. E aqui você diz de qual variável trata-se, tá? Inscrito um evento. Pronto. Eu, pessoalmente, já compartilho com vocês que eu não gosto de trabalhar com esse perfil de tabela. Eu prefiro deixar tudo ímpar. Boto a linha inferior, boto a linha superior e boto a linha aqui do meio. E eu acho que atende de forma suficiente para o que os trabalhos acadêmicos solicitam. E fica claro, fica direto, sem muito enxame. Beleza? Muito bem. Mas se eu quiser levar mais de uma tabela de uma vez só, então eu vou clicar aqui com o botão direito, vou selecionar grupo. Então vai vir todo esse grupo de análise que eu estou desenvolvendo. Vou copiar. Quando eu vier para o Excel, mesmo esquema, ó. Clico com o botão direito, venho aqui, ó, opção de colagens, e nessa segunda opção, aí a mesma coisa, ó, vou eliminar, no caso dessas minhas variáveis aqui vai dar certo, por quê? Porque eu estou trabalhando sem cruzamentos, daqui a pouco você vai entender o que são esses cruzamentos, tá? Mas aqui, de forma simples, eu posso, ó, eu estou vendo que aqui tem uma informação, então eu vou só apagar essas intermediárias, eu já tenho aqui, ó, o resultado, vou apagar aqui, ó, e aí eu vou agora ser um pouco mais sofisticado na apresentação desse resultado. Ó. Aqui, né, a variável sexo, eu vou botar a palavra sexo aqui do lado. Ó, sexo. Aqui não trata-se sobre em relação à continuação, a continuidade na formação acadêmica. Então, vou botar assim, ó, formação acadêmica, por exemplo. E aqui, onde fala sobre a disciplina de bioestatística. Disciplina de bioestatística. Vou mostrar para vocês por que eu estou fazendo dessa forma, tá? E aí eu vou deletar tudo aquilo que eu não quero, e tudo que eu não quero é isso aqui, ó. Não vou querer nada disso, para vocês entenderem como vai ficar. Eu estou segurando o botão Ctrl, e aí eu posso selecionar de forma alternada as linhas e colunas que eu desejo fazer de uma vez só a exclusão. E aí eu vou ter um resultado assim. Aqui eu lembro que é inscrito no evento. E aí, quando eu for levar lá para o Word, ó, como vai ficar uma tabela bonita, para você só formatar dentro do que você espera que seja a formatação que te agrade, que atende ao teu critério de exigência, tá? E aí eu faria da mesma forma como eu fiz anteriormente, deixa eu só diminuir a fonte, porque essa fonte veio muito grande. E aí eu colocaria, ó, uma linha na parte superior, uma linha na parte inferior, e uma linha separando aqui. E aí eu alteraria aqui, né? A amostra, por exemplo. Percentual. Essa coluna você não precisa. Você pode excluir. E quando você tira essas grades, ó, não vai ficar. Então, o que eu faria ainda aqui? Aqui você pode escrever variáveis. Deixa tudo na mesma fonte, tá? É importante. Por exemplo, aqui vai ficar, vou botar tudo Arial. E aqui você pode botar categorias. Essa eu deixaria em negrito. E eu botaria ainda um sombreado de forma alternada para que fique um pouquinho mais bonito, tá? Mas isso também é bem individual, tá? Mas ficaria mais ou menos assim. Ou seja, para a maior parte dos trabalhos acadêmicos de graduação, em que aquilo que é mais enfatizado é o processo descritivo, e essa saída atende a muito do que vocês precisam, tá? Mas não é só isso, o Jamov é muito mais que isso, pessoal. A gente está só começando, a gente ainda tem um bom tempo para eu mostrar para vocês o que dá para fazer aqui dentro. Mas isso aqui, ó, foi o básico, o pré-básico, tá? A gente está na fase pré-mirim. Vamos agora avançar um pouco mais. Beleza. Agora eu tenho interesse em dar continuidade à análise. Essa análise aqui eu fiz, eu não quero mais, então eu posso selecionar ela, clicar com o botão direito e tem a opção remover, remover, então, beleza. Quando você for citar o Jamov dentro do seu trabalho, aqui já tem a citação, tá? Você já pode copiar essa citação. E aí, eu tenho interesse agora em saber qual é a média das idades. Então, eu vou lá em descritivo, vou na opção descritiva, quero saber a média das idades dos participantes, então, botei aqui. Então, vai aparecer aqui os resultados que estão aqui marcados, que no caso é o número de sujeitos,
Missing são células que não estão preenchidas. A gente já sabe que todas estão, então eu vou tirar, não preciso delas. Aqui tem a média, ele está em inglês, né? Mediana. E eu quero também o desvio padrão, porque é uma informação importante que me diz quanto dispersos estão os resultados em relação à média. Eu vou marcar aqui. Quero também o erro padrão da média, que é um indicador que me permite ter uma ideia do quanto o valor do desvio padrão. Entendam o erro padrão como sendo o desvio padrão dos desvios padrões ou melhor, como se fosse o desvio padrão das médias que diferentes repetições desse perfil de análise estariam sendo sucessivamente realizadas na mesma população. Faz sentido quando você tem a intenção de gerar certas generalizações, tá? E como etapa de cálculos, como, por exemplo, do intervalo de confiança da média. Para cá, apenas para descrever a realidade de um grupo que foi investigado muito pontualmente, não teria tanta necessidade. Vou colocar apenas por uma questão de vocês saberem que aqui está disponível esse recurso, tá? A variância, que está relacionada diretamente com o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E esse range é a distância, a amplitude, a distância entre o máximo e o mínimo. Máximo menos o mínimo, você vai ter o resultado desse range, que é a amplitude. Beleza. Moda é o valor que mais se repete. Então, você vai ver que o valor que mais se repete foi o de 21 anos, que ele é um pouquinho mais baixo do que o valor da média das idades. Esse sum é a somatória dos valores, e eu não vou entrar nesse momento nas discussões sobre a simetria curtose e o teste de Shapiro-Wilk, que é um teste de normalidade, mas já antecipo para vocês que está dentro do planejamento do grupo de pesquisa, a produção de alguns vídeos e a realização de algumas oficinas e treinamento, onde a gente vai discutir o processo de teste de hipóteses, inclusive utilizando o Jamov, tá? Então, aqui nós teríamos a estatística descritiva dessas variáveis. A questão é que aqui dentro nós temos os resultados onde todos estão aqui concentrados. Tipo, você tem masculino e feminino, e por vezes nós temos interesse em fazer a comparação entre grupos. Essa comparação entre grupos nós podemos fazer por meio da utilização, por exemplo, de uma variável como sexo. E aí nós colocamos aqui, nessa segunda caixa do split by. Quando você coloca, automaticamente ele já está processando e fazendo essa comparação. Agora ele está fazendo a contabilização do número de participantes do sexo feminino e masculino, qual é a média das idades do sexo masculino e do sexo feminino, qual é o erro padrão, qual é a mediana, tudo separado em função do sexo. Beleza. Então, eu quero essa análise, eu quero aproveitar essa tabela e levar para o meu trabalho. Mesmo esquema como a gente viu, vai dar um pouco mais de trabalho de organizá-la, de fazer um arranjo dela, mas você tem aqui tudo pronto em relação à extração desses valores, tá? Se nós quiséssemos, nós poderíamos colocar mais uma variável. Por exemplo, vamos supor que... Vou mostrar para vocês agora. Eu tenho aqui, a variável em relação à situação acadêmica dos participantes, tá? Em relação à situação acadêmica, dizia respeito se a pessoa já era formado ou se ainda estava fazendo o curso de graduação. E aí, quando eu coloco essa variável, eu observo que a quantidade de pessoas que já têm a graduação concluída, que preencheram o formulário, foram 17, com média de idades de 35,5 anos e um desvio padrão da média, que o desvio padrão, não o erro padrão, tá? Desvio padrão, standard deviation, de 7,18. Agora, e se eu quiser ainda fazer essa distinção em função do sexo masculino e feminino? Então, você pega a variável sexo e coloca aqui dentro também. Então, ele vai começando a fazer uma sucessão de sobreposições, tá? Vamos dizer assim, de escalonamentos, tá? Então, por exemplo, ele começa aqui, é como uma árvore que vai abrindo seus ramos, Ele tem o N amostral dos estudantes de graduação do sexo feminino, ele vai gerar para você. Estudantes de graduação do sexo masculino, graduação concluída feminino, graduação concluída masculino. E vai fazendo isso para todos os resultados que você quer. Então, olha como ele vai te ajudando a obter os resultados de média, desvio padrão, que são resultados essenciais para o processo de descrição dos teus resultados, tá? Das tuas análises. Eu vi que alguém levantou a mão, pode falar? Eu acho que foi acidental. Beleza, então,
Perceberam que aqui que deu para a gente conseguir fazer de saída descritiva, nós temos como fazer a saída descritiva isolada da variável. Está aqui, ó, isolada a minha variável, fiz a saída descritiva, mas também tem como eu fazer a minha saída descritiva separando em função de alguma variável qualitativa que eu tenho interesse. Por exemplo, aqui eu utilizei o sexo, ele já vai fazer essa distinção. Tudo bem? Aí, o que acontece? A gente vai agora avançar um pouco mais, tá? Acontecem situações em que você tem variáveis que você tem a intenção de trabalhar com um processo de manipulação dessas variáveis. Não entendo manipulação como mudar a variável, tá? Mas, na verdade, gerar informações a partir das variáveis existentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma variável que é chamada peso corporal e eu tenho uma variável chamada estatura. Bom, todo mundo da saúde, quando se depara com uma variável peso corporal e a estatura, a primeira coisa que vem na cabeça, IMC. Pô, eu vou calcular o IMC desse pessoal. Então, como é que a gente faz isso aqui? Bom, você vai clicar na coluna na sequência, logo após ela, você quer que seja inserida uma nova coluna para um cálculo. Então, eu clico aqui na estatura, porque eu quero que apareça uma logo após. Venho aqui em data e eu quero fazer uma nova variável por intermédio de um cálculo. Então, eu venho em compute. Quando eu clicar em compute, ó, ele criou uma nova variável na variável seguinte àquela que eu tinha selecionado. Essa variável eu vou chamar de IMC. Aqui, ó, IMC. Vou botar aqui na descrição dela, índice de massa corporal. Muito bem. Aí, agora eu preciso colocar aqui um cálculo. Meu Deus, professor, um cálculo. Calma aí, povo. Você não vai calcular um por um. Você vai utilizar, o próprio software vai calcular para você. Você só precisa lembrar um pouco do Excel. Como assim um pouco do Excel? A lógica aqui é a mesma lógica que segue o Excel, tá? Isso tornou muito prático o uso das fórmulas dentro do programa, tá? Então, eu venho aqui em função e vou dizer qual é a variável que inicialmente eu quero utilizar. A variável que eu quero que ele mexa vai ser o peso corporal, e aí você precisa lembrar do cálculo original do IMC. O cálculo do IMC é peso corporal dividido pela estatura ao quadrado. Só que tem um detalhe nesse nosso banco de dados que vocês já devem ter percebido. Já vou falar dele. Então, está aqui o peso corporal, vou dar 2 cliques, dei 2 cliques. Então, ele está pensando, então você quer que seja igual ao peso corporal. Não, eu quero que você divida, e aí, olha aqui, ó, você pode botar espaço também, espaço, barra, para dividir, e agora eu quero que ele pegue a estatura e a eleve ao quadrado. Só que antes disso, eu lembrei que a minha estatura aqui, ela está em centímetros. E o cálculo do P e o cálculo do IMC é a partir da estatura em metros. Então, eu vou abrir um parênteses, selecionar a variável estatura, dividido por 100, fecho, e vou elevar ao quadrado. No Excel, elevar ao quadrado é um chapeuzinho 2. Agora, você também pode fazer, selecionar tudo isso e repetir a operação, tá? Vezes isso. Só que você precisa que esse elevado ao quadrado, ó, esse estatura vezes a estatura, seja feito antes do peso corporal ser consultado para a divisão. Então, eu posso botar aqui outro parênteses, ó. Boto outro parênteses aqui. Pronto. Então, aqui está pronta a minha fórmula. Quando eu clicar fora, ele já calculou, ó. Já está calculado aqui o IMC dos participantes. E é muito prático. Está aqui, ó, feito para a gente. Então, se eu quiser agora saber qual é a média do IMC... Se eu quiser saber qual é a média do IMC dos participantes, ó, eu vou gerar uma nova saída aqui. Deixa eu puxar aqui. Quero saber do IMC... Então, vamos aqui embaixo, ó, IMC, qual é a média do IMC? Não me interessa a missing, porque eu sei que todos estão aqui, não me interessa o N amostral, eu não estou preocupado com isso, para essa saída. Me interessa saber qual é a média, está aqui marcada, não me interessa saber nesse momento a mediana, eu estou sendo prático para o que eu apresentaria nos meus resultados, eu apresentaria esses 4 resultados, ó. Média, desvio padrão, mínimo e máximo, se você quiser apresentar que os valores estão entre tanto e tanto. Mas, na grande maioria das vezes, pessoal, honestamente, as pessoas apresentam isso aqui, ó, média e desvio padrão. Isso é o que
a priori todo mundo apresenta. Beleza. Mas aqui está o IMC de todo mundo junto. E não quero apresentar o IMC assim, todo mundo junto. Eu vou apresentar o IMC separado em função do sexo. Então, tá aqui, ó, separado masculino e feminino. Perfeito. Fica mais customizado a tua saída dos resultados, fica mais coerente com o que você está investigando para tentar entender as diferenças. Ó, aqui eu já consigo analisar facilmente que o masculino tem um valor de IMC mais elevado que o feminino e a dispersão dos valores do sexo masculino é maior do que a do feminino, ou seja, no sexo feminino elas são mais parecidas, no sexo masculino eles são mais dispersos em relação à média. Pronto. Isso é uma análise exploratória, tá? Isso aqui é o que a gente começa. Só que o que acontece? Eu queria mais, eu queria que o programa me permitisse, por exemplo, classificar esse IMC. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma variável IMC, eu tenho uma tabela de referência que eu posso utilizar para classificar. E eu queria saber quantos estão aqui com sobrepeso, obesidade. Então, então eu clico nessa variável e agora eu posso fazer por meio daquele caminho do compute, ou eu posso fazer um caminho que é aqui, ó, o transform também, tá? Eu vou optar pelo caminho do transform para vocês verem, tá? Quando eu clico na opção do transform, ele vai criar uma nova, ó, tá aqui IMC, IMC2, já tá aqui, e aí eu posso criar condições para essas transformações. Então, eu vou botar aqui, ó, IMC, classificação. Aqui embaixo eu vou colocar, ó, classificação do IMC. E agora eu preciso criar um critério de transformação, tá? Vou criar. Então, ele me diz, qual é o critério que você vai utilizar para classificar esses valores que estão aqui dentro, tá? Então, vamos lá. Eu vou apagar isso aqui e vou clicar aqui na função. E agora eu vou utilizar uma função que é muito popular no Excel, que é a função se. Só que dentro do Jamov, a função se está escrita em inglês, então é a função if. Quando eu dou dois cliques, ele fala se, que é o if, aí eu digo qual é a variável. A variável aqui vai ser justamente o valor do IMC. Então, eu vou botar aqui, ó, o IMC. Se esse IMC for maior ou igual a 30, vírgula, então, ele entende essa vírgula como aquele ponto e vírgula do Excel. Então, e aqui eu tenho duas opções. Ou eu coloco para aparecer um número, ou eu vou colocar um número que me remete a uma classificação, ou o próprio texto. Eu vou optar por colocar o próprio texto. No Excel, seria assim, ó, obesidade. Obesidade. Só que no Jamov não são duplas aspas. No Jamov, a gente utiliza uma aspa. Então, é só essa a diferença. Uma aspa. Então, olha o que eu disse. Se o IMC for maior que 30, então você me diz que ele é obeso. Caso não, se eu tivesse apenas esse critério, aquele que não fosse maior que 30 já receberia a próxima classificação. Mas eu tenho uma outra classificação para inserir. Se ele não for maior que 30, então, se esse valor do IMC for maior ou igual a 25, então eu vou querer que ele classifique com sobrepeso. Se ele não for nenhum desses dois critérios, então eu quero que ele classifique como normal. Ok? Muito bem. A partir daqui, é só você dar um Enter e ele já está fazendo toda a classificação. Ó. Toda a classificação já foi feita. E essa transformação, eu vou dar um nome para ela. Eu vou chamar ela de IMC classificação. Porque se em outro momento, a depender do perfil da tua análise, vamos supor que você tem uma análise aqui, que você está fazendo uma classificação de um determinado valor em diferentes pontos de corte, e você quer repetir essa análise, esse mesmo critério de classificação, tá? Então, você poderia estar apenas recorrendo ao resgate desse processo novamente. Daria para ser feito. Então, está aqui, ó, o IMC vai fazer uso, essa variável IMC classificação, faz uso dessa classificação e vai gerar essa nova variável. Muito bem. Agora, eu quero saber quantas pessoas estão classificadas com o IMC nestas classificações. Vou em analisar, explore, descritive. Quero a classificação do IMC, IMC classificação, mando para cá,
vai vir os resultados descritivos que não me interessam, o que me interessa é a tabela de frequência, ó. Desmarco essas opções, e ele já vai gerar para mim aqui apenas a tabela de frequência desses resultados, ó. Quantas pessoas foram classificadas como obeso, sobrepeso e peso normal. Perfeito. Ah, mas eu quero classificar isso em função do sexo. Beleza, então eu posso pegar aqui a variável sexo, colocar em split by, e ele já vai fazer também esse ajuste na hora de fazer esse cruzamento. Só que agora, o que acontece? Tá? Vamos entrar agora em mais um recurso. Quando eu faço isso, esse cruzamento feito dentro do caminho da estatística descritiva, desse recurso, ele não me disponibiliza, por exemplo, o valor percentual aqui, ó, dos resultados. E eu quero saber, por exemplo, no feminino, quantos por cento são obesas, quantos por cento foram classificados com sobrepeso. E aqui eu não tenho esse resultado à disposição. Para fazer isso, a gente vai utilizar uma outra ferramenta, que é na opção de frequências, tá? Essa opção de frequências, quando você clica, ela vem especialmente por conta do teste de Q quadrado, tá? Mas, basicamente, são os testes estatísticos para variáveis qualitativas. Então, o Q quadrado, que é o teste mais clássico da estatística qualitativa, está aqui. Eu vou clicar nele. E quando eu venho para o teste de Q quadrado, eu não estou vindo preocupado com o teste, não nesse momento. Então, eu vou vir aqui e vou desmarcar o teste de Q quadrado e o intervalo de confiança, tá? Não vou precisar deles, vou desmarcar logo. As variáveis que eu quero. Columns é a variável que vem nas colunas, e rows, as variáveis que vão vir nas linhas. Então, eu quero que a variável sexo venha nas colunas. Então, ele já vai começar a gerar aqui, mas ele não vai ter um preenchimento completo, porque ele está esperando a outra variável. E a outra variável é a classificação do IMC. Então, eu boto nas linhas. Então, vai vir os resultados apenas, ó, células. Ele vai vir o resultado apenas da contagem dos valores observados. Por que tem valores observados e esses valores esperados? Esses valores esperados fazem parte do processo do cálculo do Q quadrado, tá? Não vamos discutir isso agora, mas só para fins de informação. O que me interessa aqui é saber o seguinte, no feminino, esse 2 representa quantos por cento de 61? Então, eu quero os valores percentuais em função das colunas. Então, eu venho aqui, ó, em porcentagens em função das colunas. E os resultados percentuais vão aparecer, ó. 3,3% de mulheres, o pessoal do sexo feminino, as mulheres, 3,3% foram classificadas como obesas, enquanto que no masculino, 15,8%. E o normal, 72,1% das participantes do sexo feminino que responderam o questionário foram classificadas como normal, enquanto que no sexo masculino, 48,7%. O interessante de você estar apresentando no cruzamento de dados qualitativos os valores percentuais é porque, pelos valores absolutos, você vai olhar aqui e vai dizer, 76 são do sexo masculino, 61 do sexo feminino. Não, desculpa, aqui é o valor total. Aqui, ó, 47 é do sexo feminino e foram classificados como normais, e do masculino foram 37. Então, tá. Então, foi um pouco mais das mulheres. Mas quando você vê o percentual, não foi um pouco mais, foi bem mais. Então, a ideia de ter o valor percentual é que você faz uma leitura do valor em relação ao todo que foi consultado como referência. Então, esse valor percentual expressa esse 44 de 61. Esse 48,7% expressa esse 37 de 76. Então, você consegue ter muito mais riqueza na descrição dos seus resultados por intermédio desse caminho. E isso é muito interessante, é conseguir ter uma boa visão dos teus dados, tá? Muito bem. Então, ó, o que a gente viu? A gente viu que dá para pegar variáveis, elaborar cálculos, elaborar novas variáveis, criar novas variáveis a partir desses valores. Dá para eu fazer uma classificação dos valores existentes, fazendo um processo de transformação, e eu ainda posso utilizar um recurso chamado filtros. E agora vai vir um detalhe muito importante e que exige uma certa atenção e cuidado nosso na hora de utilizá-lo, tá? Essas saídas que o Jamov já vai gerando, elas estão todas conectadas de uma forma permanente dentro desse banco, dentro dessa grande saída, tá? Isso quer dizer o seguinte,
Quando eu aplicar um filtro, todos esses resultados receberão a influência, as condições que tiverem sido estabelecidas nesse filtro, tá? Não é como no SPSS ou Stata, que você gera um resultado, está lá o resultado. Aí eu aplico um filtro. Aqueles resultados estão ali estáticos, eles não vão se alterar mais, eles estão ali, ó, fixados. E tudo que você faz posterior à ativação do filtro é que vai sofrer alterações. É que vai ter a condição do filtro. Aqui não. Aqui, quando eu ligar o filtro, tudo isso aqui vai se alterar. Por exemplo, vamos supor que eu estou querendo realizar essa análise, eu estou aqui fazendo meu trabalho, estou fazendo análise exploratória, observei que dos participantes, 14 não estão inscritos no evento. E aí eu penso, eu queria fazer a minha análise apenas com quem está inscrito no evento. O meu trabalho, a minha pesquisa vai ser só com quem está inscrito no evento. Então, eu vou vir nos filtros, e aí aqui no filtro eu vou determinar qual vai ser a minha condição. A minha condição vai ser que se a pessoa inscrita for igual, aí como é que está escrito lá, em inscritos, que eu quero estabelecer como condição? Eu quero isso aqui, ó, sim. Aí, tá bom. Então, se for uma terminologia muito grande, um nome muito grande, eu recomendo que você vai lá, copia, vem aqui, copia esse item, é mais fácil até vir por aqui, copiar, e volta lá no filtro e insere colando. Ok? Aqui deu um enterzinho aqui desnecessário. Mas esse aqui é pequeno, a gente coloca, ó, aspas. Aí, deixa eu mostrar um detalhe para vocês. Sim. E vou aplicar esse filtro. Vai, aplica o filtro. Ele botou um X aqui para todo mundo, olha. Ele está dizendo que todos foram eliminados em função desse filtro. Ó. Minhas análises aqui, quando eu vou olhar, ó, não aconteceu nada. Opa! Ele apagou todas as minhas análises. Ele está dizendo que todas as minhas análises estão desconsideradas, porque eu utilizei esse filtro. Mas por quê? Tá, vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte, ó, esse sim, eu acho que vocês estão notando que ele está escrito com esse maiúsculo. E aqui eu escrevi com minúsculo. Então, eu tenho que escrever exatamente como está no meu banco, ó. Quando eu coloquei agora sim, escrito tal como no banco de dados está, ele está refazendo aqui minhas análises, ó. Ele está aqui, ó, refazendo todas as análises em função dessa nova condição que eu atribuí. Eu disse para o programa que é só quem respondeu sim em relação à questão sobre inscrito no evento. Então, agora, ó, esse masculino e feminino, essa quantidade é só dos inscritos no evento. Todos os meus resultados que estão aqui estão agora apenas em função da condição inscritos no evento. Tudo. Beleza. Aí, o que acontece? E se eu não quiser mais essa condição? Aí você vai lá em dados, em filtro, e eu posso... mas eu não vou apagar esse filtro, porque pode ser que eu precise em algum momento. Você vai apenas desligar o filtro. Você desliga o filtro e logo na sequência, você conta um pouquinho, espera, deixa o programa respirar. E aí o programa vai, ó, gerar esses resultados, reformular os resultados, vamos dizer assim, adequar os resultados considerando que aquele filtro não mais é um critério que está sendo um condicionante para os meus dados. Beleza. Tá, mas eu queria agora utilizar um outro filtro. Então, tá. Então, vou utilizar um outro filtro. Por exemplo, eu estou fazendo aqui minha análise e eu quero apenas as pessoas que são alunos de graduação. Então, só quero quem é aluno de graduação, ó, estudante de graduação. Vou copiar isso aqui. Vou agora ver se vai dar certo. Eu utilizar o colar. E eu não vou alterar esse filtro. Eu vou deixar esse filtro aqui, ó. Esse filtro está bem aqui. Eu vou vir com um mais, porque eu vou botar um novo filtro, tá? Nesse novo filtro, eu vou deixar esse texto aqui, ó, para eu lembrar como é. E eu vou fazer, ó, venho em função, selecionar a variável. A variável é situação acadêmica. Não, situação acadêmica. 2 espaços, aspa, Ctrl V, aspa. Deixa eu ver se ele já vai aceitar sim. Aceitou. Ó, o que aconteceu agora? Todas as análises estão sendo feitas apenas considerando aqueles que ainda são estudantes de graduação. Quem lá marcou que já é formado não entra. Então, ó, aqui se está inscrito no evento, se
Qual o seu sexo? E aqui, ó, na variável sobre... Eu não cheguei a pedir a descritiva dessa variável para vocês conferirem. Mas vamos pedir. Olha só, vou pedir aqui, ó, em análises, descritiva, vou solicitar a variável situação acadêmica. E quando eu solicito essa variável, peço a estatística descritiva dela, olha o que vai aparecer para mim. Ele está processando. Quero só uma tabela de frequência. Eu apliquei um filtro dizendo que só queria estudantes de graduação, então não vem a outra categoria. Então, ó, só vai vir os 120. Se eu for lá no filtro e desmarcar a opção, ó, desmarquei, o que vai acontecer aqui? Ele vai... então agora está podendo todo mundo. Então, ele vai reanalisar esse conjunto de dados que tem aqui, já desconsiderando o critério daquele filtro que eu desliguei. João, e essas colunas que apareceram aqui? Essas colunas são as colunas que identificam os filtros que estão disponíveis. Se você não quiser que apareça aqui no teu banco de dados, você só clica aqui nesse olhinho, ó, para fechar, e ela não vai aparecer. Ela continua sendo aplicada caso você opte fazendo essas marcações. Mas ela não vai ficar visível. E aí, o que acontece? Como ela não fica visível, as células, os sujeitos, as linhas que correspondem àqueles que não atenderam a esse critério, elas passam a ser suprimidas, elas passam a ser ocultadas, ó. Então, quando eu coloco aqui com os olhinhos fechados, é para eu não ver a coluna do filtro e não ver os sujeitos nos quais o filtro efetivamente foi aplicado, ó. Se eu desmarco, se eu deixo com o olho aberto, eu estou vendo quais são aqueles que foram retirados, ó. Quais são aqueles que não estão aqui visíveis. Isso vai de cada um, tá? Isso aqui, especialmente quando você quer copiar esses dados, levar para outro lugar, às vezes fica muito mais prático, mas isso é muito mais uma coisa pessoal de cada um, que se incomoda ou não em ficar com os dados ali à vista. Beleza. Então, olha o que a gente viu. É possível utilizar filtros que fazem com que as análises possam ser ainda mais customizadas em função do que você deseja. Você consegue criar e transformar variáveis quantitativas, especialmente para resultados, para um resultado de classificação, como a gente fez aqui com o IMC, e calcular por meio desse compute. Você vai poder gerar essas saídas descritivas e fazer ajustes diversos nelas. E nós temos ainda também a possibilidade de fazer alguns gráficos. Então, por exemplo, se eu vim aqui na estatística descritiva, vamos supor que eu tenho aqui a variável sexo e quero fazer um gráfico para verificar esse resultado. Então, eu vou desmarcar aqui, venho aqui em gráficos e detalhe, os gráficos que estão aqui disponíveis são os gráficos apenas para variáveis quantitativas. Então, você acaba não tendo aqui, ó, a visão do que vai estar sendo analisado. Então, a priori, eu vou colocar só de uma variável quantitativa, por exemplo, os valores das idades, tá? Então, se eu selecionar a variável idade, ele vai gerar aqui um gráfico, que eu selecionar, por exemplo, um histograma. Então, ele vai gerar aqui o gráfico do histograma da variável idade. É um bom gráfico para você estudar a normalidade dos dados. Se eu quiser, eu posso pedir também a densidade, que é a visualização com a linha da curva normal, para você tentar perceber o comportamento de normalidade desses resultados. Você pode pedir também um box plot, e aí você tem a saída do box plot, a versão mais clássica dela, que vai aparecer aqui para vocês agora. E você pode ainda incluir para que os dados, cada um dos dados seja ali identificado, porque aí você consegue, dessa forma, ter uma visão dessa concentração dos valores aqui dentro. E pode também fazer a forma que o gráfico assume como uma equivalência a essa densidade dos dados, tá? Entendam que esses pontos, quando estão mais um do lado do outro, é em função da frequência com que eles aparecem, tá? Então, aqui você tem um gráfico dessa forma. E ainda tem um gráfico de... Cadê? Aqui em cima, que ele vem lá para cima. Um gráfico de barras, e aqui você tem o valor da média, e aqui é o erro padrão da média, tá? Aí, o que acontece? Eu quero esses resultados, mas eu quero em função de uma variável qualitativa, como, por exemplo, sexo. Então, automaticamente, o programa já vai analisar esses gráficos, fazendo a distinção do sexo masculino e do sexo feminino. Então, você vai ter todos esses resultados saindo em função do sexo
Já vai aparecer, só um segundo. E aquela parte que eu falei para vocês, uma coisa bem legal, que nos gráficos vai ficar mais explícita, é sobre os estilos, tá? Então, ó, você tem aqui o sexo masculino e feminino, você tem aqui o sexo masculino e feminino, para você ver o comportamento, e também, aqui tem muita coisa que eu acho que não precisa para nós, eu acho que é suficiente só o próprio Boxplot, na sua forma natural. E aí, o que acontece? Eu quero utilizar um estilo que já é utilizado por outros, como, por exemplo, ó, eu venho aqui nos 3 pontinhos, e aí você tem aqui, ó, nos gráficos, qual o estilo? Eu posso escolher, por exemplo, um estilo de quem gosta muito do SPSS. Aí ele já bota a opção, eu amo SPSS, tem as pessoas que têm essa paixão um pouco mais profunda. Eu, pessoalmente, não estou tanto nesse grupo. E aí ele já fica um pouco diferente, principalmente em relação à formatação textual, em relação à coloração, como fica encostado o gráfico, esses detalhes assim, bem mais simples, tá? Vocês vão ver que ele vai estar gerando agora. E a cor padrão, como o SPSS habitualmente apresenta seus resultados gráficos quando você faz as suas saídas. Estou falando do SPSS porque ele é um programa, talvez, um dos mais populares na área da estatística, apesar de ser um programa que cobra um valor bem caro por sua licença. Beleza? Então, você tem muitas possibilidades aqui para explorar seus resultados. E esses resultados aqui gráficos, você também pode estar levando eles para um programa como o Word, na hora de você apresentar lá seus resultados, ou no próprio PowerPoint, tá? Tem gente que acha um pouco feio os resultados do SPSS. Sinto muito, eu acho que são bonitinhos. Então, ó, eu vou aqui, ó, copiar a imagem, ou eu posso, ó, copiar todo o grupo, e aí, entendam, ó, o que é esse todo o grupo, tá? Porque não me permitiu. Esse todo o grupo é esse bloco dessa análise que eu fiz agora. Aqui é de todas as análises, e aqui vai pegar até as referências, tá? Então, olha o que você tem. Apenas essa imagem. Esse bloco dessa análise inteira é no grupo. Todas as análises que eu fiz em análises, e inclusive os resultados, a identificação lá das referências, eu boto em tudo. Então, eu vou pegar tudo, ó, e vou copiar, para vocês verem. Vou aqui no Word, vou abrir uma nova janela do Word, e vou colar aqui para vocês. E aí, o que vocês estão vendo aqui, ó, são todos os resultados que a gente gerou. Então, você tem aqui todos os resultados para posteriormente você ficar trabalhando, organizando os seus dados, preparando tudo que você precisa. Os gráficos são um gráfico independente do... Deixa eu ver se tá. Um gráfico independente do outro. E aí, você tem aqui a fonte já um pouco amarrada em relação a não permitir a formatação. Então, dá um pouquinho de trabalho depois, se for o caso. Mas você pode trabalhar com essa fonte também no seu trabalho. Isso também não seria um grande problema, tá? Beleza. Então, a gente já tem isso aqui. Às vezes, você vai querer também, por exemplo, aqui eu estou de posse dos meus dados, eu quero fazer mais transformações, por exemplo. Vamos supor que você tem aqui, ó, eu tenho uma variável aqui, horas de sono, ó. E eu quero categorizar essas horas de sono. Talvez não horas de sono, eu acho que a variação dela deu pouca. Mas vamos colocar aqui, ó, eu quero saber a média de eventos que as pessoas participaram. Então, eu venho, por exemplo, e aqui eu estou só com o pessoal, eu estou com um filtro acionado, ó, eu percebo aqui que eu estou com um filtro acionado. Esse filtro é o do apenas acadêmico, apenas o pessoal que está inscrito no evento, mas eu também quero apenas os estudantes de graduação, ó. Eu quero só quem está inscrito e é estudante de graduação. Muito bem. Então, está aqui a identificação. Todas as análises estão sendo feitas agora em função desses critérios. Então, é isso que eu alerto vocês. Quando você deixou um filtro ligado, tem aqui um resultado, copiou, esses resultados estão condicionados a esse filtro. Você tem que ter cuidado, tá? Mas, agora, a análise que eu quero desenvolver é exatamente essa, com todos os resultados que já estão aqui prontos, ó. Eu quero ver isso. E agora, a variável que eu quero analisar é essa daqui, ó. Eu quero fazer uma estatística descritiva da quantidade de eventos que os participantes já se engajaram, se envolveram. Então, está aqui, ó, essas variáveis aqui. E aqui eu vou ver qual é o valor de média e desvio padrão, que é o que mais me interessa, na verdade. Que vai me interessar. Eu até quero um N amostral também, mas eu não quero o mínimo nem máximo. E o que me interessa é, em média, quantos eventos e quantos participantes. Então, ó, deixa eu ver aqui. Pronto. Então, aqui, ó, foram 115 participantes
da instituição, que estão inscritos no evento e são de graduação, não é da instituição, inscritos no evento e que são da graduação. Em média, eles participaram de 3,24 eventos e, em média, 0,133 apresentou trabalhos em eventos. Ou seja, não me disse muita coisa esse eventos em trabalho. Então, eu vou botar o mínimo e o máximo para eu poder ter uma ideia de, no mínimo e no máximo, como foram. No mínimo vai ser 0, no máximo vai ser 2 trabalhos. Ótimo. Eu posso pedir estatísticas descritivas de fazer gráficos para tentar entender um pouco mais sobre esses resultados, mas também dá para fazer tudo aquilo que a gente já fez anteriormente em relação a esses resultados. Mas aí, vamos supor que tu está querendo a variável em relação à quantidade de eventos, separar em grupos. Mas quantos grupos eu vou criar? E aí, para isso, existe uma coisa chamada quartis. Os quartis é como está aqui, ó, num gráfico de box plot. O gráfico de box plot, você tem o valor do primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil. O que são os quartis? São separações em blocos de 25%, de um quarto dos participantes. Então, você tem aqui um quarto dos participantes, um quarto dos participantes, um quarto e um outro quarto, dividindo em 4 grandes grupos por intermédio de 3 cortes. Então, eu vou pedir para o programa gerar para mim os quartis, porque eu estou interessado nos quartis em relação à participação em eventos, tá? Essa daqui, participação em eventos. Então, eu estou vendo que 25% eles participaram de até um evento, entre 25% e 50%, ou melhor, 2 eventos distingue um grupo que vai até 50% dos participantes. E 4 eventos é um grupo que vai até 75% dos participantes. Eu poderia utilizar essa separação, ó. Quem apresentou quem participou de até um evento, quem participou de até 2 eventos, quem participou a partir de 4 eventos, seria uma opção. Ou eu poderia pedir um gráfico, tá? Como assim um gráfico? Eu posso pedir um gráfico de histograma, para eu estou explorando os dados, eu estou tentando estudar os dados, para entender os dados, para definir qual vai ser meu ponto de corte, tá? Quando eu faço o gráfico, eu vou ver como esteticamente esse gráfico está. Então, olha só, tem alguns alunos que participaram de muitos eventos, outros também, e eu vejo que tem aqui, ó, uma quantidade muito grande que não participou de nenhum, alguns que já participaram de alguns, e eu estou tentando entender como esses dados se comportam, ó. Então, eu estou vendo que 0 foi bastante, e tem aquela continuidade aqui dos dados, mas eu ainda quero entender mais, então eu vou pedir uma frequência. Aí você deve estar pensando, você vai pedir frequência para uma variável quantitativa? Vou. Por quê? Porque nessa frequência eu já tenho uma expectativa de que eu não vou ter uma quantidade muito gigantesca de números se dispersando. E aí eu vou conseguir ter uma ideia de como foi a distribuição desses participantes ao longo desses eventos. Que, por sinal, não está querendo aparecer. Só porque é ao vivo. Deixa eu tirar esse gráfico daqui para ver se mexe com alguma coisa. Não apareceu. Mas seria um caminho fazer a descritiva dessa variável quantitativa. Mas tudo bem. Aqui dá para eu ter também uma ideia de como os dados estão e criar essas categorias para fazer esse processo que eu estou descrevendo para vocês, tá? Bom, pessoal, o programa Jamov, eu acho que é um programa muito promissor. Eu acho que tem uma diversidade de possibilidades que vocês podem estar explorando dentro dele. Eu acho que, como eu disse no começo, vale a pena dedicar um tempo para tentar entender como utilizá-lo, porque eu acho que ele pode trazer um leque de possibilidades para vocês desenvolverem os primeiros trabalhos acadêmicos dos alunos de graduação. E quem é de pós-graduação, quem está familiarizado com o teste de hipótese, você tem assim, um universo de recursos para teste de hipótese, desde teste T, ANOVA, tudo mais. Então, eu acho que vale muito a pena dedicar um tempo com esse software, tá? Deixa eu só voltar aqui rapidinho para uns slides, tá, pessoal? Bem rapidão. Então, onde eu posso aprender mais sobre esse software, tá? Ele é um software relativamente novo, mas a gente já tem disponível um grupo muito ativo de pessoas participando dele. Então,
Só um minuto, por favor. Tá. Então, olha só. Onde você pode aprender um pouco mais? O próprio site do Jamov é uma excelente opção, porque realmente tem muito material lá dentro, tem o grupo de discussão, tem um blog, então, com certeza é uma boa. E eu vi o pessoal ali perguntar se vai ter disponibilidade do slide, com certeza. O slide e esse banco de dados que eu estava mexendo, para que vocês possam brincar um pouco. Eu sugiro também dois canais do YouTube, do canal. Eu tenho uma felicidade de ser aluno dele. Eu acho que ele faz o Jamov e outras aulas de estatística que eu acho que vale muito a pena. Eu acho que vocês deveriam aproveitar. Tudo isso está de graça na internet e ele faz um trabalho que eu acho que tem sido um diferencial para a disseminação do acesso ao não apenas ao Jamov, mas também ao conhecimento que ele tem repassado. Eu acho que eu aconselho demais vocês participarem. E também tem o pessoal do Bioestatística em Gotas, que é o professor Davi, que está à frente. E o professor Davi disponibiliza assim, um material muito, muito legal no YouTube. Tem um grupo também do Instagram. Eu sugiro que vocês acessem, que vocês assistam, que vocês participem dos eventos quando eles promovem. Tanto o professor Heitor, no pessoal do canal Pesquise, inclusive está rolando agora um curso deles de estatística, muito bom pela USP, que vale super a pena na próxima edição. Eu sugiro que todos vocês participem. E o pessoal também do Bioestatística em Gotas realiza também grupos. Eu também tive a felicidade de fazer o curso deles. Super recomendo. Do professor Heitor, então, nem se fala. São fontes maravilhosas de conhecimento. Eu acho que vocês devem aproveitar essas oportunidades. Todo esse material vai estar disponível para vocês, do que eu apresentei. E eu espero que eu tenha ajudado mais do que confundido a cabeça de vocês. Estou à disposição para dúvidas. Quero reforçar também que quem quiser, a gente começou agora nesse semestre o grupo de pesquisa em epidemiologia e análise de dados, eu, o professor Albério, da fisioterapia, e a professora Inês, da veterinária. Todos os três somos professores das disciplinas de epidemiologia e também trabalhamos com dados, então isso nos deixa muita vontade para discutir sobre esses temas. Obviamente que cada um tem um interesse maior em alguns focos da área, mas que todos estamos bem ali disponíveis para ajudar. E também agradecer o pessoal do Observatório do Câncer de Curimataú, lá da Universidade Federal de Campina Grande, onde eu tenho a felicidade de estar com a professora Bruna e a professora Vanessa, que já foi professora aqui da casa, onde a gente tem feito alguns trabalhos, a gente tem investido na qualificação do pessoal para estudar essas condições epidemiológicas e fazer um estudo na área do câncer. A gente sabe como é uma patologia muito debilitante, muito preocupante, e o pessoal lá tem desenvolvido um trabalho maravilhoso. Fico muito feliz de fazer parte do grupo de pesquisa deles. E está aqui à disposição também o Instagram, que eu recomendo vocês participarem também. E eu estou à disposição para tirar dúvidas. Certamente eu falei mais do que o tempo que eu imaginei que o Caldo pudesse estar pensando que eu ia falar. Mas eu estou à disposição, pessoal. Fica à vontade aí. Valeu. Obrigado, professor João. Vamos aguardando aqui algumas perguntas. Tinha uma pergunta sobre a mudança de cor dos dados, dos gráficos, se isso é possível fazer esse tipo de alteração após transferir lá para o Word ou temos que fazer antes? Tá. A transferência nos gráficos... desculpa. Tá. Quando a gente vai lá para os gráficos do Jamov, ele tem algumas coisas que não dá para a gente mexer muito, não. Ele só trabalha com esses modelos que ele já entrega aqui a priori, tá? Existe um pacote que aí você consegue fazer muito mais coisa, que é esse pacote aqui, ó, FlexPlot, que aí é bem mais complexo o manuseio dele, mas assim, quando eu digo mais complexo, não pensem que é assim uma coisa do outro mundo, não, tá? É um pouco mais complexo do que apenas esse clique-clique que eu fiz aqui, tá? E aí, quando você usa o FlexPlot, você tem opções de alterar cores, customizar algumas coisas, ajustar tamanhos. É um pacote bem completo para a parte de gráficos dentro do Jamov, tá? Então, o FlexPlot dá para fazer. João, nas análises de dados, a gente vê muitos resultados que traz alguns gráficos, algumas configurações na perspectiva de rede, de nuvem, né? Ele consegue fazer esse tipo de análise? Ou então aquela análise... E outra pergunta,
A gente que trabalha, por exemplo, se eu consigo fazer alguma análise, eu vi que ele trabalha com texto, se eu conseguir fazer análise em relação a um grupo focal, de pegar palavras-chave de alguma análise mais qualitativa para transformar em quantitativa, eu consigo também? Você consegue, mas você precisa, para essas análises mais sofisticadas, você utiliza pacotes aqui dentro. Sim. Então, tipo, tem que ver dentro do R quais pacotes já estão, assim, adaptados para dentro do Jamov. Porque, se a gente for pensar, ó, o R, ele é um programa que tem muitos pacotes que já foram desenvolvidos. E quando eu digo muitos, é assim, milhares de pacotes, tá? E aí, alguns desses pacotes, os pesquisadores têm a iniciativa de preparar a sua versão que consegue ser feita essa leitura desses pacotes dentro do Jamov. Então, alguns pacotes já estão disponíveis. Você vem aqui nos módulos, aí você vem aqui, ó, em Jamov Library, e aí você tem aqueles que já estão aqui, ó, disponíveis para você trabalhar. Com certeza tem pacote que você trabalha com análises em nuvem, em redes, na parte textual. Mas alguns estão ainda sendo testados. Aqui são meus, ó, aqui é os que eu tenho instalado, aqui são os que estão disponíveis, e aí perto do universo do R não são tantos. E aqui tem outras formas de inclusão de pacotes, mas aí depende da sua confiança, se o pacote não traz nenhum, vamos dizer assim, nenhum problema que possa comprometer as suas outras análises. Então, habitualmente, a gente só pega os pacotes que já estão aqui. Para o Jamov, eu acredito que deve ter, mas eu confesso que, como eu não estou inserido nas análises qualitativas dentro dos programas estatísticos, como o Muratec faz, então eu não saberia dizer qual pacote seria a opção. Que bom. João, enquanto chegam mais algumas perguntas em relação à análise dos pacotes, mas também falando sobre a perspectiva de análise de dados em si, né? Trazer aqui para os alunos a importância da gente entender a análise de dados para poder a gente ter embasamento teórico, científico para falar sobre algo, né? Assim, a importância da análise para poder a gente ter esse fortalecimento nas nossas falas, né, na hora de apresentar os resultados fiéis, né, para que a gente consiga apresentar realmente uma realidade compatível e com suas especificidades, porque a gente viu que no programa ele apresenta o geral, mas ele também consegue trazer os detalhes daquela especificidade daquele caso que está sendo estudado. Né? Isso é muito bom, você conseguir ter a aplicação de filtros, a aplicação de cruzamentos, porque eu costumo dizer para os alunos de graduação, gente, trabalho de disciplina, ao exemplo da disciplina de bioestatística que os alunos vão fazer um trabalho. Análise com estatística descritiva, você vai fazer a sua monografia, se você puder implementar com um cruzamento de variáveis, e eu nem estou falando com teste de hipóteses, é apenas cruzar variáveis, como esses resultados que a gente fez aqui, ó, cruzando duas variáveis, você já traz uma riqueza mais na sua discussão. Quando você vai para uma especialização, a gente espera que você comece a utilizar um teste de hipóteses, que você já formule uma hipótese que seja testável. Alguns alunos da graduação que vivenciaram iniciação científica, monitoria, que têm orientadores que têm esse tipo de afinidade não com programas estatísticos, tá? O orientador que tem afinidade com a leitura da situação e entende que ali é aplicável um teste de hipóteses, a realização do teste não é o mais complexo, vai comigo. O mais complexo é perceber a situação onde exige a aplicação de um teste de hipótese para atender a tua expectativa dos teus objetivos de pesquisa. Então, o software, eles são mais fáceis de serem, vamos dizer assim, explorados, comandados para obter esses resultados dos testes. E eu acho que é como você falou, eu acho que quando a gente tem a possibilidade de utilizar dados para demonstrar aquilo que a gente está afirmando, a gente tem muito mais segurança em confiar nos nossos dados, e as pessoas também vão ter confiança, vão ter segurança de que aquilo ali realmente não parte de uma suposição nas nuvens de algumas pessoas, realmente parte de dados, sabe? Opa, professor Grande, professor Marquinhos, manda. Marquinhos quer fazer aqui uma pergunta, e só para complementar, e aí onde a gente apresenta, né, João Marcos, o ineditismo dos nossos trabalhos, né? Então, a análise de dados nos permite apresentar esse ineditismo, que é estudar algo que já foi estudado, mas a partir de uma análise específica, de um olhar que você consegue visualizar, né, nessas questões, nos bancos, nos cruzamentos, e aí a gente apresenta o ineditismo
né? Então, quero que os alunos entendam muito sobre isso, né? Que hoje a gente não precisa descobrir o novo, mas estudar o novo, né? Estudar o mesmo para trazer essa descoberta. Professor Marquinhos, boa noite. Até porque, como boa noite. Vai passando, as coisas já mudam bem. Professor Marquinhos. Vamos lá, boa noite, professor João Marcos, boa noite, Caldas, boa noite a todos os professores que se encontram aqui, aos alunos também. Dizer que é um prazer poder estar compartilhando esses momentos com vocês. Agradecer, inicialmente, ao professor João pelas colocações. É um programa novo, enraizado em diversos outros programas, né, como o caso do R. Eu passei aqui só para dar um alô e para dizer o seguinte, né, aos alunos, principalmente vejo muitos alunos aqui das disciplinas de TCC1, TCC2, dizer o quão é importante, pessoal, vocês estarem inseridos no mundo da pesquisa e, principalmente, terem um conhecimento prático, que foi como o João passou hoje aqui, de programas como esse, que vai nos auxiliar sempre a buscar resultados mais robustos. E isso tem sido um caminho buscado pelos professores, quando eu falo dos professores da licenciatura e do bacharelado, em trabalhos cada vez mais robustos. Então, a gente está buscando isso. Quando eu estou na disciplina de TCC1, eu sempre falo o seguinte, eu digo, os professores estão subindo o sarrafo, estão vindo pesquisas cada vez mais elaboradas, pesquisas enraizadas nos grupos de pesquisa, como é o caso do professor João, como líder do grupo de pesquisa em epidemiologia, pesquisas voltadas, já direcionadas pelos professores através das linhas de estudo de mestrado e doutorado. Então, pessoal, boa noite para vocês, mas fico muito feliz em ver 161 pessoas na sala em uma oficina com a temática de análise exploratória de dados. Muito feliz mesmo, tá bom? Só dar um alô para vocês e agradecer ao professor João, ao professor Mar, ao professor Caldas e aos demais aqui. Forte abraço a todos, pessoal. Obrigado, valeu, professor. Eu concordo com o senhor. Muito bom os alunos estarem interessados, porque realmente é um tipo de ferramenta, um recurso que eu acho que é indispensável, que consolida uma exposição da veracidade daquilo que foi investigado, sabe, por meio de quem vai pela pesquisa quantitativa. E as ferramentas informatizadas que permitem dar mais robustez à análise qualitativa, que o professor Caldas tem conhecimento e proficiência, também vão somando para tornar essa pesquisa cada vez mais firme, mais bem trabalhada, desenhada, entendeu? E eu acho que o fato de ter bastante pessoas aqui hoje participando demonstra que a gente tem conseguido chegar ao convencimento de que realmente é um caminho que vale a pena dedicar um tempinho para fazer uma coisa mais bem feita, sabe? Sim, e eu sempre apresento, como tem um STO e estudo mais os tipos de pesquisas mais quais, mas a gente entende muito e eu gosto bastante de pegar o quantitativo para ampliar ainda mais os nossos porquês, né? Nos questionar em cima do quanto. Então, assim, esse distanciamento só são formas de a gente conseguir aprofundar, né, os nossos questionamentos à procura. Para a gente finalizar, tem uma pergunta do Matheus que eu achei super interessante, que eu acho que também é um olhar de estimular para quem quer estudar profundamente esses programas. Ele pergunta se João já encontrou algum erro no programa. Eu não encontrei erros, eu encontrei limitações. E aí, o que acontece? Algumas limitações que esse software possui, elas são limitações que são discutíveis. Vou dar um exemplo. Existe aqui um teste de normalidade que é o Shapiro-Wilk. Só que a gente sabe que, estatisticamente, existem outros testes de normalidade, como o Gorov-Smirnov, por exemplo. Só que o que acontece? Ele se propôs a colocar o Shapiro-Wilk, e existe uma discussão muito grande em cima disso, não é consenso, sabe? Então, eu acho que, em função da própria forma como ele foi elaborado, ele tem alguns detalhes de limitações, mas que eu acho que atende 99% do que a gente quer. E com o desenvolvimento dos pacotes que estão acontecendo, com vamos dizer assim, a customização, a adequação dos pacotes para dentro do Jamov, eu acho que a tendência
é que apareçam novos pacotes. Por exemplo, um pacote daqui a pouco vai aparecer só abordando os processos de normalidade. Mas isso não é uma limitação assim, por exemplo, no meu caso, isso não é uma limitação para mim, tá? Porque meus dados, normalmente, se eu for trabalhar aqui, a normalidade, acima de 300 sujeitos, 400 sujeitos, a minha variável tende a estar normal, então não seria uma limitação para mim. Para alunos de graduação, essa normalidade ela tem que ser pensada como um pré-requisito para os testes de hipótese, esse é o principal critério, tá? Mas eu acho que é um caso a se pensar ainda, mas eu acho que 99% do que a gente precisa, a gente consegue aqui dentro desse software. Por isso que eu acho que vale muito a pena. Um outro detalhe seria, por exemplo, ele dá um pouco mais de trabalho na hora de você pegar esses resultados e levar para um outro software para fazer ajustes. Eu dou o exemplo do SPSS, que é um outro software que eu trabalho, que eu consigo fazer uma saída lá que ela já está assim, 99% pronta de como vai para o Word. Enquanto que aqui no Jamove eu vou precisar fazer um ajuste aqui, um ajuste ali, eu vou demandar um pouco mais de tempo para ajustar a forma estética da tabela. Mas isso é um problema? Não acho que seja um problema, entendeu? É só uma questão de como o resultado dele é apresentado, mas todos os resultados que eu precisaria estão ali. Então, eu acho que é uma limitação, mas não é assim, oh, meu Deus, limitou tudo. Pelo fato dele ser de graça e da forma como ele tem sido, vamos dizer assim, aprimorado momento a momento pelos colaboradores, pelos desenvolvedores, eu acho que é onde a gente realmente merece, para um aluno de graduação especialmente, e pós-graduação, merece apostar umas fichas aqui dentro. Eu acho que está crescendo muito. Beleza? Beleza, obrigado, professor João. Queria passar agora, mais uma vez, só para vocês fazerem suas considerações finais, para a gente encerrar, e a gente vai dar um intervalozinho antes da próxima oficina. Beleza. Bom, pessoal, eu queria agradecer, foi um prazer, deixa eu voltar aqui para esse slide aqui. Eu queria agradecer a todos por terem participado, queria agradecer ao curso de Educação Física pela oportunidade e à instituição, reforçar que nós temos lá o grupo de pesquisa em epidemiologia e análise de dados, também lá no Instagram, a gente não postou praticamente nada ainda, mas a gente vai postar, mas como uma forma de divulgar o que a gente está se propondo. Em breve nós teremos oficinas, inclusive vocês já responderam ali um questionário que tem as temáticas que nós temos interesse em promover a discussão sobre elas. Quero agradecer também ao trabalho que o pessoal do OSCE, que é o Observatório do Câncer de Curimatau, tem desenvolvido. Eu acho que tem sido um trabalho muito bonito, muito interessante para os alunos e para a comunidade. Eu acho que a comunidade acadêmica precisa dessas iniciativas, que nós também temos a nossa instituição, grandes iniciativas sendo desenvolvidas, e que eu acho que vale a pena. E, por fim, eu gostaria de agradecer o pessoal da organização, o Caldas, em especial, pelo excelente trabalho que está desenvolvendo. Eu acho que os alunos estão muito felizes por essa oportunidade que está sendo dada a todos eles de ter acesso a conhecimento, às discussões muito ricas, num momento em que a gente está precisando disso, de discussões baseadas em evidências, que trazem mais do que o conhecimento técnico, mas sim um conhecimento também fora do técnico para engrandecer nós como pessoas também, tá? Que eu acho que é isso que algumas das temáticas estão conseguindo explorar muito bem. Eu acho que aqui a temática foi mais técnica, foi o lado técnico do evento, mas os outros temas eu acho que são não apenas técnicos, mas também são muito mais enriquecedores pessoalmente. Então, parabéns a todos que estiveram aqui, parabéns à organização e obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor João, e a gente fica muito feliz, como o professor Marquinhos colocou, eu acho que é o nosso primeiro evento virtual que a gente coloca todo mundo numa interação maior, né? Conseguimos colocar todos vocês numa sala mais próximas, que é usando o Meet, e não apenas por uma transmissão, onde vocês ficam vendo a gente por tela. Então, isso aqui é também muito importante para a gente, e logo, logo a gente possa realizar novamente essas oficinas, esses eventos, né, no formato presencial, mas aí logo, logo a gente vai estar superando. Gente, a gente vai ter agora um intervalo até as 20h30, tá? Toma uma água, toma um café, né? E a gente volta com a professora Alana com a oficina de técnicas, né, anti-estresse em relação ao período acadêmico. Até já!